Olá, pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso OAB na TV. E eu estou muito feliz de fazer esse programa hoje, porque a gente sabe que estamos num mês especial para as mulheres, o mês de março, né? 8 de março, último dia aí, dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher. E o programa de hoje vai ser voltado a essa temática, a questão da participação feminina, né? Em tantas áreas, no mercado de trabalho, na área da advocacia, na área da comunicação, na área da política. Então, o programa vai estar cheio assim de informações e eu quero muito essa troca com você que está em casa. Você que está acompanhando, que quer participar com a gente através das redes sociais, fica aí o convite, tá? É muito fácil interagir porque a gente tem o Instagram aqui da TV Alba, tem também a nossa página no YouTube, o nosso canal, que você pode ir lá colocar TV Alba e já se inscrever, e também através do Instagram da própria OAB Bahia. Através desse Instagram você pode mandar mensagem e adquirir informações também sobre o trabalho das mais diversas comissões da Ordem. Inclusive, o programa de hoje está especial porque eu estarei aqui com duas mulheres que têm assim, extrema representatividade, super atuantes e que vai tornar, né, esse bate-papo, esse diálogo ainda mais enriquecedor. Você que está em casa vai poder participar com a gente mandando sua pergunta, interagindo, lógico, porque eu vou conversar hoje com a doutora Daniela Portugal, ela que é presidenta da Comissão da Mulher Advogada, e também Renata Deiró, presidenta da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Primeiro, já quero começar aqui dando as boas-vindas à doutora Renata, ela que está em uma missão aí, indo visitar inclusive uma mulher vítima de violência doméstica, né, o que traz aí também a importância desse trabalho dela à frente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Doutora Renata, tudo jóia? Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso programa e queria já começar trazendo essa reflexão, né? Como é que está a participação das mulheres na advocacia, já que a gente está num mês aí, né, que trata da questão do Dia da Mulher, da importância da mulher. Como é que está na área da advocacia, o trabalho da mulher? Bom dia, Milena. Bom dia a todos os telespectadores aqui desse programa tão importante. Queria agradecer o convite da TV Alba e desse programa OAB na TV. É muito importante que a gente faça essas reflexões, né? O 8 de março é um mês de reflexão, é um mês de comemorações, mas também um mês de luta, né? Luta das mulheres por direitos, por democracia e pela vida, né? Por poder viver em paz nessa sociedade tão difícil e tão complicada. E a OAB da Bahia, ela está inserida nesse contexto social, ela está inserida nessa participação na defesa dos direitos da mulher e a gente faz o nosso dever de casa, né? A gente trouxe para a OAB da Bahia, muito antes de ser obrigatória, a paridade de gênero na composição dos conselhos, na composição da diretoria. Nós temos agora uma presidenta, uma vice-presidenta e outras mulheres tão importantes na diretoria. Na Secretaria-Geral temos Esmeralda Oliveira, no Conselho Federal temos doutora Mariana, doutora Silvia, na CAAB também, na Caixa de Assistência, temos doutora Cleia. Então, toda a OAB hoje, ela tem uma participação efetiva das mulheres e isso transforma qualquer espaço. Porque sem a nossa participação, a nossa voz não é ouvida. Então, foi muito importante que as conquistas, né? E não só no 8 de março devemos falar sobre isso, mas todo ano, né? E durante essa gestão a gente vai falar muito sobre a participação das mulheres no sistema OAB. Com certeza, Renata, é aquela questão, né, de enfrentar os desafios impostos de maneira corajosa, que traz aí esses reflexos e esses ambientes mais igualitários, como a gente pode ver hoje aqui, né, na UAB da Bahia. Isso é muito importante. Eu já tive aqui a oportunidade de estar conversando com Dani, com Cris, e a gente vê essa preocupação delas, né, nos detalhes do trabalho das comissões. Trabalhos como esse, por exemplo, que você está desempenhando hoje, ali, né, na frente, visitando essa mulher que precisa desse cuidado, dessa atenção. Quero te parabenizar pelo trabalho, pelo seu trabalho que você desenvolve. Em outras entrevistas, em outros eventos, a gente já se encontrou. Daniela também, né, mulheres assim super atuantes que inspiram outras mulheres, né, a estarem também nesse ambiente, encorajando outras mulheres. Quero dar as boas-vindas também à doutora Daniela Portugal, ela que também é professora e que está aqui no programa com a gente já na iminência, né, de assumir a turma e de trazer as novidades. Dani, como é que é para você, né, começar esse ano com essa nova gestão? Você que lá atrás, né, já falava dessa questão da importância da participação feminina, das mulheres ocupando cargos. Fala um pouco para a gente desse momento que a OAB da Bahia vive. Helena, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez participando do OAB na TV.
Eu considero muito importante, né, que a gente tenha a oportunidade de trazer esses temas, de dialogar, né? E eu tenho certeza de que esse é um encontro que nós poderíamos trazer muitas novidades e fazer, né, dessa data de hoje uma data de mobilização política. Eu vou te pedir licença para interromper um pouquinho minha fala, porque eu sei que Renata ela está em meio a um atendimento a uma mulher em situação de violência e eu acredito que ela vai precisar agora se despedir da gente. Então, já já a gente retoma o nosso diálogo, tá bom? Com certeza, vamos aqui passar a bola então para a Renata se despedir. Importante a gente trazer aí também, Renata, a sua mensagem para essas mulheres que estão acompanhando a edição de hoje do OAB. Você que está realmente já nessa questão da atuação, visitando essa mulher e que pode falar para a gente aqui dessa temática também com muito conhecimento. Traga aí sua despedida para a gente continuar falando dessa importante participação do crescimento da mulher na advocacia e em tantas outras áreas. É isso, Milena. Eu estou aqui acompanhando junto com a Defensoria Pública e a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa da Bahia, uma mulher que foi vítima de violência. E esse é o papel, né, da rede de proteção, né? A OAB ela faz parte da rede estadual de proteção aos direitos da mulher e, quando solicitado, nós acompanhamos essas mulheres e outras pessoas, né, que possam vir a requerer dentro do universo das comissões da OAB para que a gente possa atender a população e fazer o nosso papel efetivo, que é ter uma participação social importante, né? Uma participação social efetiva. Então, eu me despeço de vocês, vou fazer esse atendimento agora e dizer que a OAB está disposta, ela está a postos para participar de tudo que for relevante para a sociedade baiana. Um abraço e obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e parabenizamos aí você pelo seu trabalho, a OAB Bahia, né? Esse trabalho de parceria é muito importante. Dani, a gente estava conversando, né, e Renata acabou de falar que ela está lá, inclusive, com a comissão, né, que faz parte aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. E essa comissão acontece porque tem mulheres aqui sendo também representando, né, tão bem o povo. Infelizmente, é uma porcentagem ainda pequena, né? Precisamos desse crescimento. Nós temos 63 advogados, me parece que são 9 ou 10 deputadas, perdão. E aí eu queria começar o nosso diálogo com essa questão, né, sobre o crescimento da participação dessa mulher na política. Já que nós somos mais de que 50% do eleitorado, na sua avaliação, por que as mulheres não votam em mulheres, né? O que é que faz com que a gente tenha ainda tão poucas mulheres na política? Milena, isso é uma reflexão que me mobiliza muito, né? Quando a gente pensa na nossa sociedade, a nossa sociedade ela é estruturada no patriarcado e no racismo. Ou seja, se a gente imagina, né, metaforicamente, uma cidade sendo construída, um edifício sendo construído, é como se o racismo e o patriarcado fossem o solo e os pilares dessa construção. Então, tudo que é edificado em cima disso. O que isso vai trazer para nós como consequência? Isso significa dizer, né, que mesmo as mulheres, de uma maneira geral, também irão reproduzir esse sistema patriarcal, machista, racista, né? Então, o fato de sermos mulheres não nos livra de, eventualmente, repetir esses padrões. Como é que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso com consciência, né? Então, a informação, a educação, as conversas, diálogos, debates, momentos, encontros como esses são muito importantes, né? Por essa razão. Porque uma vez rompendo, essa mulher ela ganha consciência política e ela passa a entender a importância de mulher votar em mulher, de mulheres construírem conjuntamente, coletivamente, esse processo de empoderamento. Até porque, quando a gente pensa no empoderamento, a gente não pode pensar enquanto uma representatividade individual, né? Enquanto um crescimento individual. A gente precisa pensar coletivamente. Então, nós mulheres que sempre fomos educadas e ensinadas nessa cultura patriarcal a disputar, né, entre nós mesmas, a gente precisa compreender que não se trata de uma disputa, se trata de uma luta coletiva, de uma trincheira coletiva mesmo. Daí a importância, né, e da minha felicidade com relação à sua pergunta anterior,
da minha felicidade em estarmos agora celebrando uma primeira gestão em 90 anos de OAB Bahia com uma mulher na presidência. Daniela Borges na presidência da OAB Bahia não se trata de empoderamento individual, se trata ali da representação de todo um coletivo de mulheres que por muitos anos, inclusive as que vieram antes de nós e que já não estão mais aqui, mas um coletivo que por muitos anos lutou por isso. Essa é uma conquista de todas. Com certeza, mostrando aí o protagonismo feminino, né? A escolha dessa mulher que pensa na coletividade. A campanha, né, de Dani, de Cris, trouxe muito isso, da união, né, de todos vocês, pela classe como um todo, não só pelas mulheres, pelos homens, não só pelos jovens advogados, como também para aqueles que ainda querem se tornar advogados e advogadas. Cris também trouxe uma questão importante que eu sei que é uma bandeira que você também defende, que é a questão da qualificação, né? Você que é professora, que está aí na ponta e agora daqui a pouco tem uma turma te esperando, vocês são muito responsáveis por formar esses novos advogados e advogadas que chegarão ao mercado com toda essa consciência. Eu queria compartilhar aqui uma vivência dessa questão do coletivo e da pouca representatividade das mulheres. Na última semana eu estava em São Paulo e lá peguei uma motorista por aplicativo. Rodei bastante, né, com o aplicativo e foi a única mulher que meu Deus, por que tem tanto motorista aplicativo aqui em São Paulo e você é a primeira mulher que leva a gente ao destino? Ela disse, pois é, inversamente proporcional, porque eu levo muitas mulheres aqui para vários destinos, mas tem poucas mulheres aqui. Ela, inclusive, também tinha sido candidata a vereadora na eleição que é mais difícil do país, né? Vereadora em São Paulo. Então, achei muito legal, Dani, essa troca que ela fez comigo, falando da participação da mulher na política, falando das mulheres ocupando os mais diversos cargos. E que você, enquanto professora, também defende isso. Mas qual é o cenário que você vê nesse momento, por exemplo, para as advogadas? Você vê um crescimento cada vez mais de mulheres atuantes? O que é que impede que essas mulheres na advocacia ou nas mais diversas áreas tenham cargos de liderança? Bom, quando a gente, né, pensa isso, a partir dos estudos feministas, a gente vai ver que contra nós, mulheres, na advocacia e em outros espaços, sempre foram impostas barreiras de segregação horizontal e vertical. O que é que isso significa? Quanto às barreiras de segregação vertical, eu me refiro às segregações formais, como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, mulheres não podem cursar o ensino superior. Isso, por muitos anos, nos deixou do lado de fora da OAB, do lado de fora da advocacia. Éramos formalmente proibidas de acessarmos esses espaços. Mulheres não podem votar. Só 90 anos, né? Exatamente. Mulheres não podem votar, mulheres não podem frequentar universidades. A partir do momento que nós, através da luta de muitas que nos antecederam, conseguimos derrubar essas barreiras de segregação horizontal e, portanto, romper com esses obstáculos formais, aí o desafio que se coloca é outro. Pronto, a barreira formal não existe mais. Como a gente vai ocupar esses espaços? Porque para uma mulher é muito mais difícil cursar o ensino superior, é muito mais difícil exercer a advocacia. Por que eu digo que é muito mais difícil se a barreira formal deixa de existir? Eu tenho muitas alunas que podem cursar a universidade, mas como é que elas vão fazer isso tendo filho? Com quem que elas vão deixar a criança? E se elas não tiverem dinheiro para poder colocar aquela criança numa creche e o espaço público, o poder público não oferece a essa mulher oportunidades de inclusão? Então, para ela sempre vai ser muito mais difícil. As várias jornadas de trabalho, acumular as atividades, né, acadêmicas de pesquisa com a necessidade de ainda tratar das demandas dentro de casa. A gente viu, por exemplo, na pandemia, eu conversava com Renata, que estava um pouco mais cedo com a gente, né? E ela falava, olha, a partir do momento que os meus filhos começaram a ter que fazer a escola de dentro de casa, a gente tinha 2 computadores, né? Quem é que vai ceder o computador para que os filhos estudem, né, no ensino remoto? Normalmente vai ser a mulher. Se a gente tiver uma casa com uma mulher e um homem, né, um computador só, 2 computadores, quem vai acabar cedendo o celular, cedendo o computador para que as crianças sigam as aulas remotas, normalmente é a mulher, que além disso vai ter que cuidar das tarefas. Então, uma vez vencidos esses obstáculos formais, muitos outros desafios eles se projetam. E
Para além disso, o desafio ainda de vencer a segregação vertical. O que é que ela significa? Essa dificuldade de crescimento institucional dentro desses espaços. Então, a partir do momento que as mulheres elas passam a advogar, quando é que elas vão ocupar o conselho, né, das seccionais? E uma vez ocupando o conselho, qual é a dificuldade delas chegarem à diretoria, Conselho Federal, presidência, vice-presidência? É muito mais difícil. Se a gente pensa no financiamento de uma campanha política, nós mulheres, né, por conta de todo esse processo histórico, nós temos menos poder econômico, o poder aquisitivo da mulher ele é menor. Aham. Então, como é que repercutir nesses processos políticos, percebe? Então, a gente está diante ainda de um desafio muito longo pela frente, que não termina com a gente. Começa, né? Começa, como você bem disse, em diálogos como esse, em programas como esse, com conhecimento, em faculdades como essa aí que você está. Eu quero pedir licença a você, Dani, ao pessoal que está em casa, para a gente ir para um breve intervalo. E aí já quero deixar aqui uma pergunta para você já ir pensando. Qual é o papel que as advogadas têm para mudar, né, todo esse cenário? As advogadas, as comunicólogas e tantas outras mulheres que podem abrir portas hoje para outras mulheres em um futuro bem próximo. Vá pensando também, você que está em casa, tá? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Aqui comigo, a doutora Daniela Portugal, já ia falar Daniela Borges, Daniela Portugal, tratando sobre esse tema que é tão importante, sobre a participação feminina, tá? A gente volta já já. Rapidinho, né? Já estamos de volta. E você que está acompanhando com a gente já tem respostas para essa pergunta? O que é que você pode fazer para abrir portas para outras mulheres? De que forma você pode debater com sua filha que está em casa, com o seu aluno ou aluna, na escola de primeiro grau ou na universidade? Dani, conta pra gente, o que é que você já tem feito, né, enquanto professora, enquanto advogada e como nós, mulheres e homens também, né? Podemos nos unir nessa importante missão de acelerar esses fatos para cada vez mais ambientes igualitários para homens e mulheres, igualitários em todos os sentidos, né? Financeiros, de oportunidade, de chefia e tantas questões que são importantes aqui a gente falar. Milena, tem uma frase da Angela Davis que eu assim gosto muito. Ela é uma filósofa estadunidense que na década de 70 chegou a ser acusada criminalmente de assassinato, correndo risco de ser punida com pena de morte, inclusive, né? Na época, o Ministério Público propôs, né, o sistema de barganha para que ela aceitasse uma pena perpétua em troca do não processamento do fato, e ela foi adiante com risco de ser punida com a pena de morte, foi absolvida, né? Uma grande professora, e ela tem uma frase em que ela nos ensina o seguinte: eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Eu trago isso como lema de vida, né? É uma forma de honrar aquelas que vieram antes de nós. Eu cheguei ao sistema OAB pelas mãos de uma outra mulher, que foi Thaís Bandeira, nossa ex-diretora-geral da Escola Superior da Advocacia, Sim. Que é profissão, grande professora também da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E eu acho que nós, mulheres, precisamos andar de mãos dadas, porque essa é uma forma de fortalecimento, né? A educação é uma forma de fortalecimento. Então, eu penso que esse engajamento político, ele nos leva para os espaços que nós precisamos mudar. E como você mesmo falou, essa é uma luta de mulheres e de homens também, né? Um exemplo disso, nós mulheres sempre tivemos como pauta feminista a discussão do aborto, né? E a descriminalização do aborto, porque independente de cada uma de nós ser a favor ou contra a realização do abortamento, eu acredito que a maioria de nós pensa que uma mulher não deva ser presa, encarcerada pela realização de um abortamento. Então, independente das opiniões pessoais de cada uma sobre fazer ou não aborto, né, nós poderíamos dizer que a maioria, né, entende pela não punição criminal
daquela mulher que eventualmente, né, tenha optado por realizar essa prática. E aí existe uma discussão que sempre foi levantada, mas que só foi ouvida quando dita por um homem, que é o seguinte: a ideia de que o aborto só é crime no Brasil porque os homens não engravidam. Uhum. De fato, o aborto ele só é criminalizado porque os homens não engravidam, e as mulheres dizem isso há muitos anos. Quando foi a primeira vez que essa frase foi efetivamente escutada com atenção? Quando um homem, na época advogado, Barroso, né, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, disse isso na sua sustentação oral pela não criminalização do aborto do feto anencéfalo. Então, é muito importante que os homens estejam caminhando ao lado de nós nessa luta, conscientes do lugar de privilégio que eles possuem, para que eles usem esse lugar de privilégio em prol da desconstrução do patriarcado. Então, se eles são mais ouvidos em determinados espaços do que nós, eles precisam trazer as mulheres a participarem do debate, eles precisam também trazer essas pautas. Então, é uma luta que precisa ser travada, né, por homens e mulheres, porque o inimigo aqui não é o gênero oposto, o inimigo é o patriarcado, é o racismo, são as estruturas que nós queremos destruir para que a gente possa construir no lugar a sociedade que queremos. Com certeza, a sociedade que tem vários problemas e que temos aqui como pauta nesse segundo bloco, falar um pouquinho, né, sobre alguns cenários. E aí, para começar, Dani, queria saber um pouco da sua opinião, como é que está o cenário da violência doméstica, né, que a gente precisa debater. A gente viu agora aqui, logo no início do programa, a Renata Deiró fazendo uma visita ali a uma mulher vítima de violência. A gente tem os dados da pandemia, que foram, assim, números que aumentaram assustadoramente. Como é que está esse cenário hoje? Qual é o papel da OAB e da comissão nesse sentido? É interessante, Milena, porque muitas vezes as pessoas só atentam para as mortes e para as violências quando a gente está diante de um estado de guerra em sentido estrito, nos moldes tradicionais, né, que estão ali no nosso imaginário relacionados à Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eu vejo isso agora no conflito entre Rússia e Ucrânia. As pessoas conseguem perceber a violência quando ela se manifesta nessas situações de contexto bélico entre um Estado soberano e outro, ou entre diferentes Estados soberanos, diferentes nações. Mas não conseguem perceber, muitas vezes, que nós temos dados ainda mais letais, né? Portanto, guerras ainda mais sangrentas, que são travadas de modo invisível dentro de casa. Né? Se a gente for comparar anos atrás, os números da guerra na Síria foram semelhantes aos números de morte, né, por violência letal no Brasil, dentro do mesmo período. Né? Mas essas mortes que são resultado de desastrosas operações policiais, que são resultado de violência doméstica e familiar contra a mulher, são mortes muitas vezes não contabilizadas, invisibilizadas por muitos veículos de comunicação. Daí a importância de a gente ter, né, um programa como esse, que tem um outro engajamento e outra preocupação crítica de trazer essas informações para a sociedade, para que, uma vez a gente identificando que nós vivemos em um estado de guerra, aqui no Brasil, os nossos números são números de guerra, é importante que isso se diga, nossos números de violência letal são números de guerra, mas são mortes que acontecem muitas vezes nos espaços em que deveríamos estar mais seguras, que são os espaços domésticos, os espaços familiares, nos lugares em que a gente espera proteção. Nos casos de violência de gênero, em grande parte das vezes, o sujeito ativo é alguém que tem com a vítima uma relação íntima de afeto. Então, é o seu marido, o seu companheiro, o seu pai, né? Um tio. São pessoas que vivem ali de alguma forma aparentadas, que vivem juntos, é um namorado. Então, os agressores são pessoas de quem nós esperamos carinho, amor, cuidado, e a gente acaba normalizando e naturalizando isso. Tem uma expressão que sempre me deixa muito incomodada, que é a expressão amor roxo. Uhum. Né? A gente costuma associar amor à violência desde muito pequenas, né? Quando, por exemplo, a gente ouve, ele está te tratando mal, ele está batendo em você, isso na escolinha primária, ele está fazendo isso porque ele gosta de você, né?
Então, a gente precisa romper com essa associação entre amor e violência. A violência nunca vai ser uma expressão de amor, nem na educação, nem nas relações íntimas de afeto. A violência nunca será uma expressão de amor e a gente precisa romper com esse ciclo da violência como uma forma de enfrentamento mesmo. Dani, com relação a esse assunto ainda, com relação a Maria da Penha, a gente sabe que tem novas legislações, né, na Lei Maria da Penha. O que é que precisa ter para que as mulheres se sintam mais seguras, né? Eu vi a Renata falando dessa visita, eu sei que tem as operações, né, que visitam as casas. Na pandemia, houve algumas mudanças, né, porque já não poderia ter essa questão presencial, precisou muito do apoio dos vizinhos. Como é que você vê esse cenário e o que é que você acha que precisa avançar na Maria da Penha para garantir mais segurança a essas mulheres? Olha, Milena, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei elogiada internacionalmente. É uma lei muito completa. Ela não é uma lei penal, ela é uma lei multidisciplinar, porque ela traz aspectos relacionados às mais variadas áreas do direito. Então, foi uma lei muito bem pensada, muito bem projetada. E o grande problema da Lei Maria da Penha não está na lei em si, mas nos seus operadores. Lembrando que, em maioria, né, todas as nossas leis, o nosso sistema normativo ainda vai ser, né, operado majoritariamente por homens, mas também por mulheres que nem sempre vão estar ali engajadas dentro de um olhar feminista, dentro de um olhar, né, de gênero. O que isso significa? Significa dizer que o problema da Lei Maria da Penha não está no seu texto, está na sua aplicação, está nas pessoas e nas instituições públicas e privadas que, de alguma maneira, a tocam. Um exemplo prático disso. A Lei Maria da Penha prevê a criação de delegacias especializadas, das DEANs. Se a gente analisa a realidade do estado da Bahia, e vamos lembrar que as dimensões geográficas do estado da Bahia tornam o nosso estado, muitas vezes, maior do que muitos países, não é verdade? Uhum. Nós não chegamos a ter sequer 20 DEANs espalhadas pelo estado. A gente não chega nem a isso. Nem a ter, muito pelo contrário, né? A gente tem visto agora uma política de diminuição e substituição por núcleos, né? Eu estava entrevistando em outra oportunidade sobre essa criação de núcleos de atendimento à mulher. Que não são a mesma coisa, que não vão prestar o serviço com a mesma eficiência e que não vão dar os mesmos resultados. Outro exemplo prático, a Lei Maria da Penha prevê, entre as medidas protetivas de urgência, e ela faz isso de modo expresso, inequívoco, que uma das medidas protetivas de urgência é a fixação de alimentos. Porque muitas vezes aquela mulher em situação de violência, ela depende economicamente do agressor. Se você entrar com um pedido de medida protetiva fazendo o requerimento da fixação de alimentos provisórios e provisionais, o que é que a maioria dos juízes e juízas aqui no estado da Bahia e no Brasil como um todo vão te dizer: olha, não vou fixar alimentos provisionais, porque senão eu vou estar invadindo a competência de uma vara de família. Ora, a Lei Maria da Penha foi criada justamente para que aquela mulher não precisasse apresentar um pedido na vara de família, um pedido na vara criminal, um pedido na vara trabalhista. A ideia é criar as varas de violência doméstica para que em um lugar só... Facilite e resolva, né? Uhum. Lógico. E aí os aplicadores se negam a efetivamente fixar uma protetiva que está expressamente prevista em lei. Então, o grande problema, para mim, está na aplicação da Lei Maria da Penha, e eu acho que a via de resolução para isso passa, dentre inúmeros aspectos, né, mas passa por uma maior transparência com a população. Então, a população precisa conhecer as razões da ineficiência de alguns dispositivos legais, avaliando o desempenho, por exemplo, dos nossos magistrados. Por que condenam tão pouco? Por que tantos casos prescrevem? Quanto tempo que estão levando para oferecer denúncia? Quanto tempo que estão levando para sentenciar? Então, esses aspectos precisam ser divulgados, né, de modo transparente para a população, para que a gente possa, né, enquanto cidadãs, cidadãos, cobrar uma maior eficiência, uma maior agilidade desses nossos atores públicos.
Muito bem, excelentes colocações. Vocês viram aí que a gente está trazendo aqui alguns recortes, né? Falamos um pouquinho da violência contra a mulher, falamos um pouquinho da participação dessa mulher no mercado de trabalho, do papel das advogadas e de todos nós na mudança desse cenário. Com a gente aqui, doutora Daniela Portugal. E a gente, Dani, já estamos aqui nos 5 minutos finais do programa. Eu acho importante a gente falar desse mês de março, da programação, né, do mês da mulher. Eu estava acompanhando que vocês têm aí muitas questões para convidarem as mulheres a adquirirem esse conhecimento, a participarem dos debates. Fala um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. O tema desse mês, né, de atividades é um calendário enorme de atividades e o tema, né, depois de muitos encontros e muitas conversas, é lugar de mulher. E aí eu achei interessante porque eu falava com uma amiga, dentre as atividades que foram propostas, foi lançado um concurso de fotografia, né, chamado Lugar de Mulher. E aí haviam me perguntado, poxa, nesse concurso de fotografias de Lugar de Mulher, as fotografias precisam ser tiradas de mulheres advogando? Eu disse, não. O lugar de mulher é só na advocacia? Não. Então, quando a gente fala em lugar de mulher, esse é um endereço que não tem número, que não tem rua certa, que não tem nome, né? O lugar de mulher, ele não é ali um destino específico, porque ninguém vai poder dizer para nós onde é que nós devemos ir. Somos nós, né, que escolhemos, então por isso que o tema desse mês de atividades é lugar de mulher. Isso vai envolver ações no âmbito da CAB, ações no âmbito do clube da OAB, né? Ações ainda no âmbito, né, das nossas comissões, do nosso conselho, que vão pautar desde encontros, como o que vai acontecer agora domingo no clube da OAB, e o concurso de fotografia também, mas diversos outros eventos. Nós teremos ainda, né, alguns outros encontros, palestras, debates, o curso que vai ser ofertado pela Escola Superior da Advocacia, né, foi muito bem pensado para capacitar, né, aquelas que queiram trabalhar com violência de gênero no âmbito da advocacia. Enfim, tem uma série de atividades propostas que podem ser conhecidas através do acesso às nossas redes sociais. Então, no site da OAB Bahia vocês conseguem maiores informações e também no nosso Instagram. Muito bacana, o Instagram é @OABBahia, gente. Lá você pode também adquirir informações do trabalho das mais diversas comissões da Ordem e também sobre essa programação. Achei massa, porque aí interliga, né, o CAAB, o clube, as comissões, com todas essas palestras e conteúdos que nós teremos aí durante esse mês e que perduram, viu, minha gente? Porque a OAB está sempre assim conectada com o momento que a gente está vivendo, e aí tem esses cursos, capacitações, palestras que todos podemos participar, inclusive ficam disponíveis lá no canal da OAB no YouTube. Tem conteúdo lá antigo que foi criado e foi produzido durante a pandemia, que são riquíssimos. O pessoal está sinalizando aqui para mim assim, Dani, finaliza. Já está no final, ela também tem que ir para a aula. Quero agradecer sua participação, adorei o tema, tá? Lugar de mulher. Eu sempre falo que nunca nos falte coragem de ser quem a gente quer ser, né? Que nunca nos falte coragem para que a gente vá onde a gente quer ir, que a gente fale o que a gente quer falar, que a gente se posicione como a gente queira se posicionar e que nunca a gente deixe que ninguém limite, né, o papel e a importância de nós mulheres. Quero agradecer sua disponibilidade para esse bate-papo rico, esclarecedor. Dizer para você que está em casa que esse programa fica disponível no canal do YouTube, aqui da TV Alba, e que você pode ir lá a qualquer momento consultar. Tá, Dani? Obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Milena. E eu fico aqui com as palavras de Simone de Beauvoir, quando ela diz que nada nos defina, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, a minha substância e de todas nós mulheres, né, é a liberdade, e que isso seja o nosso fio condutor pelo mundo. Muito obrigada pela oportunidade, espero estar aqui em breve, né, de volta, trocando essa ideia com você. Muito bem, com toda certeza. E você que está em casa é sempre convidado a participar com a gente, a sugerir temas, a mandar a sua pergunta, a encaminhar esse programa e o conteúdo aqui da nossa TV Alba para os seus amigos, porque é o que a gente fala, né? O conhecimento é libertador, né? A gente que tem conhecimento, a gente consegue se posicionar, a gente consegue defender nossos direitos em busca de mais objetivos, e é esse o nosso papel aqui. Levar para você que está em casa cada vez mais
mais informação e conhecimento para te capacitar a ser quem você quer ser, tá? Adorei o programa especial aí nesse mês das mulheres e que a gente tenha aqui ao longo do mês de março mais conteúdo voltado sim para o universo feminino, para a participação da mulher nas mais diversas áreas. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau.